Um provérbio, ele pode ser antigo, mas o fato de um provérbio ser antigo não o torna verdadeiro. Existem muitas mentiras que estão rodando por aí, mentiras nas quais são tão enganosas e tão mentirosas nos dias atuais, que se brincar está mais mentirosa e enganosa nos dias de hoje do que nos dias em que foram pronunciadas. Existem pessoas antigas que citaram tantas mentiras como sendo verdades. E pessoas leigas, pelo fato de não ter um certo consentimento sobre algo, aceitou como sendo verdade o que era mentira. E isso traz um problema muito grande para a gente. E eu estou querendo aqui enfatizar sobre o provérbio do século 21. Um provérbio no qual talvez você já tenha escutado alguém o pronunciando. E eu posso ser bem ousado em também dizer que existe talvez pessoa aqui neste lugar que também já pronunciou este provérbio. O provérbio é: um pássaro com a asa quebrada, ele nunca mais voará tão alto. Quem já ouviu esse provérbio? Olha ali, aqui. E isso dá a entender que uma vez que uma pessoa fracassa, ela nunca mais volta ao seu estado de evolução como antes. Existem pessoas até hoje que ao escutar um provérbio como esse, ainda em sua mente aceita. Aí faz uma expressão tão conhecida que a gente até acha engraçado, bem irônica, que é E eu acho interessante que as pessoas, além de aceitarem em mente, começam a tentar trazer para a sua vida cotidiana. Aí começa a trazer sérios problemas, tanto para a sua própria vida, quanto para a vida de pessoas que escutam a própria pronunciando este provérbio. Esse provérbio, embora seja um pouco que lógico, falando sobre aves, quando se trata ao ser humano, ele é totalmente mentiroso. Eu fui estudar um pouco acerca do camarada que falou esse negócio. O camarada se chama simplesmente o Ezequiel Butterworth. Ezequiel Butterworth, ele disse isso há cerca de 100 anos atrás. E depois que ele disse isso, virou febre. Todo mundo aceitou isso como verdade. É verdade. Se alguém fracassa, nunca mais volta a um estado de evolução. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos à luz da Bíblia que este provérbio é muito mentiroso, enganador. Porque se nós formos pensar bem, meditando na palavra, nas Sagradas Escrituras, que é o nosso manual de fé, manual de conduta cristã, nós vemos que é uma mentira. Por quê? Porque existem vários personagens da Bíblia que fracassaram em um determinado momento, mas nem por isso viveram na escassez até os seus últimos dias. Nós podemos citar aqui vários exemplos, mas dentre tantos exemplos, eu separei alguns, começando pelo pai da fé, pelo Abraão. Abraão foi um cara que mentiu pelo menos 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Ele fracassou aqui. Em outras palavras, de acordo com o provérbio, quebrou a asa. Só que mesmo depois de ter quebrado a asa, mesmo depois de ter fracassado, a Bíblia nos cita que ele se tornou um homem amigo de Deus e que tinha uma certa intimidade com Deus. E mais além do que isso, mesmo depois de ter mentido, Deus ainda fez com que ele se tornasse o pai da fé, respeitado nos tempos antigos, mas até os dias atuais ele é respeitado como pai da fé pelos judeus, pelos cristãos e pelos maometanos. Então, mesmo depois de ter a asa quebrada, depois de um certo fracasso, nós vemos que ele ainda foi soberanamente abençoado por Deus, mais do que antes já havia sido, e até mais do que qualquer um dos seus antepassados. Nós vemos também um exemplo de Jacó. Quem era Jacó? Jacó foi um enganador, um suplantador, aquele que roubou a bênção que era para seu irmão Esaú. Quebra a asa também. Mas mesmo de asa quebrada, tu vai dar glória se tu pegou a palavra. Deus o exaltou soberanamente, ao ponto de que teve que mudar o seu nome. Me pergunte por quê.
simplesmente porque o nome que ele tinha não suportava mais tanta glória de Deus sobre a vida dele. Deus está dizendo para você neste momento, talvez alguém olhe para você e diga, não vai a lugar nenhum, não tem resultado em nada, tem tudo para dar errado. Aí Deus me trouxe aqui para dizer que tu sem asa ou com asa vai voar, quebrada ou não, porque quem vai te levar às alturas é o dono das montanhas, oh glória, é o dono dos céus, o dono da terra e o dono do mar e de tudo que neles há. Deus está liberando esta palavra para você. Tire este provérbio de sua mente, porque quem leva às alturas não é asa, porque tem muitos pássaros que já nascem com problemas em asa e nunca conseguem voar, mas quem leva às alturas é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Diga glória. Olha que coisa interessante, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Vemos outro exemplo de uma pessoa com asas quebradas, de um certo fracasso em sua vida, que também cresceu soberanamente. Essa pessoa foi uma mulher que, diante da sociedade em seu tempo, ela era uma das maiores prostitutas. A mulher se chama Raabe. A mensagem está em Josué capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 30. E eu acho interessante que aquela mulher, ela recebe 2 espiões em sua casa. Os espiões enviados por Josué foram para observar a terra de Jericó, terra na qual Deus já havia prometido que iria entregar a eles. O que chama a atenção é que quando eles entram na casa da mulher, ela os aceita dentro de sua casa, sendo que alguém espalhou a notícia que haviam 2 espiões que não eram daquela terra e que estavam ali apenas observando o movimento da terra para ter noção sobre algo, sobre como era a terra, para depois conquistar. A Bíblia diz que nesse tempo as portas estavam cerradas, fechadas, ninguém entrava e ninguém saía, justamente porque o povo estava com medo de perder aquela terra. A mulher, depois de aceitar os 2 espiões em sua casa, foi a notícia para o rei de Jericó, de que haviam 2 espiões na casa dessa prostituta Raabe, ao ponto de que ele envia 2 camaradas para ir até a casa dela, para saber o que estava acontecendo e capturar os camaradas, porque eles estavam ali somente para observar e depois para tomar a terra para eles. Eles foram até a casa dela e o que me chama a atenção e eu quero enfatizar é que ela não era cristã, ela não tinha religião. Além de mais, ela era também uma grande prostituta naquele tempo. Quando os camaradas chegaram na casa de Raabe, perguntaram: nós sabemos que existem 2 espiões aqui, e nós queremos que você nos diga onde eles estão. Ela olha para aqueles 2 camaradas e diz assim: pois é, essa noite, já quando tudo escureceu, chegaram aqui sim, bateram na minha porta, mas eles foram embora. E quando eles foram embora, eles foram por essa direção. Se vocês saírem agora nessa direção, vocês ainda encontram eles no meio do caminho. Enquanto ela havia os escondido em cima do telhado de sua casa para que ninguém os encontrasse. Aí quando eles saem, que os camaradas descem, antes deles dormirem no telhado, ela chama eles. Eles desceram, e quando desceram, ela então diz: olha, vieram aqui atrás de vocês. Todos nós aqui de Jericó estamos temendo a presença de vocês, porque eu sei que vocês não têm poder para nada, mas o Deus de vocês, oh glória, em Josué capítulo 2 versículo 11, ela cita: o Deus de vocês, aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar, esse é o Deus que tem poder nos céus, mas ele também tem poder na terra, oh glória. Aí o que chama a atenção na história é, pastor Marco Marcelo, que ela não era cristã, mas ela reconhecia o poder de Deus. Talvez você esteja convivendo com pessoas que também não tenham a mesma fé que você, mas Deus está dizendo para você que independente do tamanho da fé ou da credulidade de alguém que está perto de ti, esse alguém mesmo não servindo a ele, tem que reconhecer que não existe outro a não ser o Deus de Israel.